o Bolsonaro inovou a honestidade. Nós vivíamos uma democracia a partir da abertura política, ao encerrar o governo general Figueiredo, o fim do governo militar do Brasil, deu ensejo a essa nova república. De lá para cá, todo o governo, todo, porque eu sou deputado federal, fui por 6 mandatos consecutivos no PTB, pelo PTB. Minha vida sempre foi em um só partido, que é o que eu presido, o PTB. E eu pude assistir o que era o general Figueiredo, um governo correto, ereto, digno, que está sendo repetido agora pelo capitão Jair Bolsonaro. Eu penso que é um pouco da hierarquia e da disciplina militar. Então, o que acontece? O Bolsonaro inova com honestidade uma república nova que estava corrompida. O governo Sarney, que herdou da morte de Dr. Tancredo do governo, não é? Foi um governo de toma lá da cá. Depois veio o governo Collor, foi um governo de toma lá da cá. O Collor até tentou governar sem tomar lá da cá, mas não resistiu às pressões, que foram tão brutais que acabaram jogando ele no chão. Vem o Itamar, traz a esquerda toda para o governo e mantém uma parte que o Sarney já havia carregado, levado ao governo. E é a mesma coisa, toma lá da cá. O governo Itamar, ele se estabilizou no toma lá da cá. Sai o Itamar, entra o Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, toma lá da cá. Carguinho no governo, compromisso de voto no Congresso. Sai o presidente Fernando Henrique, entra o Lula, a mesma coisa. Só que uma corrupção mais profunda. Os outros governos eram mais elegantes na corrupção. A corrupção era de fraque e casaca. No governo do Lula, ela foi mais sindical, ela foi mais bruta, mais tosca, tamanco e macacão de graxa. Então foi uma corrupção assim. E também quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Como eles tinham ficado fora do poder muitos anos na República Brasileira, vieram com muita sede ao pote e quebraram o pote. Um escândalo o governo Lula e um escândalo o governo Dilma. O Temer volta de novo, aquele cara elegante, procura acertar as coisas, mas toma lá da cá. Não na intensidade do Lula e da Dilma, mas também o governo Temer teve o toma lá da cá. E o que acontece com o governo do presidente Bolsonaro? Ele não rouba e não deixa roubar. Toca desespero. Porque a velha política, como na velha imprensa, todo mundo é viciado. Todo mundo é viciado em dinheiro público. A velha imprensa não vive sem altas verbas de publicidade do governo federal. Haja vista a TV Globo, está mandando todo mundo embora e já beiradeando a crise de falência. Porque sempre viveu de altas verbas de publicidade do governo federal. E os velhos políticos, não digo os novos, que os novos estão bem intencionados. Os velhos, que são grande parte ainda do Congresso, pelo menos são os que comandam no Congresso Nacional, viciados em dinheiro também, a botar gente no governo para usar a função pública de ordenador de despesa para fazer dinheiro para si, o indicador, e para o partido que representa. O que o Bolsonaro fez? Acabou com isso. Ficou em pé na porta do cofre do Tesouro Nacional e ninguém rouba e ele não deixa roubar. Ele não rouba e não deixa roubar. E todas essas forças já viciadas desde a redemocratização do país, a usar o dinheiro público para o financiamento eleitoral e para o enriquecimento pessoal, estranharam, estão fazendo essa brutal pressão contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso chama síndrome de abstinência. É como cocainômano, sem cocaína enlouquece, rouba da mãe, vende a geladeira, vende o fogão, vende a TV da casa. O Fernando Henrique Cardoso ele é o homem mais perigoso da República para mim. Porque o Lula
todo mundo conhece as posições do Lula. Ele abraça o Fidel Castro, ele defendia o Maduro na Venezuela, ele tem o movimento Sem Terra, que é agressivo, diz que era um movimento revolucionário, tem o Sem Teto com Boulos, tem o Stedley no Sem Terra, mas todo mundo sabe que ele é da esquerda, ele não surpreende ninguém por ser de esquerda. O Haddad, que tentou a eleição e perdeu para o presidente Bolsonaro, é um homem de esquerda. Todo mundo sabe que ele fará levar o Brasil para a argentinização, para uma Venezuela, para uma Bolívia. Ele é de esquerda, ele defende esse ideário. Então ninguém estranha isso. Quem escolher esse caminho terá a ditadura do proletário no Brasil. Mas o Fernando Henrique não, ele é fabiano. Ele é verde por fora, mas vermelho por dentro. Então ele ilude as pessoas, fala bem, educado, culto, mas é esquerda, é ateu. Ele é um homem que não crê em Deus, ele não tem nossos credos, ele não enxerga os valores de família como nós enxergamos, ele não enxerga os legados dos nossos antepassados como nós enxergamos, ele não enxerga a soberania nacional como nós vemos, ele não enxerga o conceito de pátria como nós enxergamos. Ele não é um homem que use a palavra em nome de Deus, em nome de Jesus. Não, ele não é isso. Ele é um homem de esquerda com pose de classe média. Então, ele engana, é o pior dos homens para mim. É o que não assume o que é e te induz ao erro. Porque não começou no governo do Lula o aparelhamento do Estado brasileiro. Começou no governo do Sarney, cresceu no governo do Itamar, tomou vulto no governo do Fernando Henrique e explodiu no governo do PT. Explodiu no governo do PT. E o Fernando Henrique é um homem de 90 anos. Eu comparo o Fernando Henrique ao diabo. O diabo, ele não é perigoso por ser mau. O diabo é perigoso por ser velho. E o Fernando Henrique é velho. É um velho bruxo. O pai dele, o general Leônidas, foi tenentista na época de 30, com a Revolução de Getúlio. Então ele viu a ascensão dos tenentes com Getúlio, a Revolução de 30, pondo fim à política do café com leite. Ele viu no pós-guerra, na redemocratização do mundo, a deposição de Getúlio Vargas, na redemocratização do mundo, pondo fim a todos os regimes de ditadura que havia na América Latina e no mundo. Ele viu a posse de Getúlio em 1952, depois Getúlio suicidar em 54, ele viu a Revolução de 64, não é? Ele viu aquela crise do primeiro-ministro de João Goulart, que era Tancredo Neves, ele viu isso tudo, ele vivenciou tudo isso, ele viu a anistia, ele viveu a anistia comigo no Congresso Nacional. Eu me lembro do Fernando Henrique no Congresso Nacional, nós votamos anistia ampla, geral e restrita, recebemos toda a esquerda, Fernando Henrique ali. Ele foi o bruxo que coordenou o impeachment do Collor. Toda a inteligência de juntar partido, de demolir a imagem do governo na imprensa, de transformar fake news, naquela época não tinha esse nome, mas notícia que parecia verdade, a verossimilhança, virava verdade de noite nos jornais de televisão. Botar cara pintada na rua, encher o Vale do Anhangabaú com milhões de jovens gritando fora corrupto, fora Collor, por causa de um Fiat Elba. Quer dizer, a coisa tinha uma dimensão que não era da culpa do presidente naquela época, tanto que o Collor sofreu impeachment no Congresso Nacional e foi absolvido de 10-1 no Supremo Tribunal Federal. O que eu dizia na defesa do Collor, porque eu participei da CPI, defendendo o Collor contra o Fernando Henrique. Eu dizia, não tem prova, essa prova é falsa, essa prova inexiste, não é verdadeira essa prova. Isso aí é um fax que chegou agora, porque naquela época não tinha computador, era fax. Isso chegou agora do banco, nós nem conferimos. E de noite era uma verdade irrecorrível nos jornais de televisão. Então foi uma demolição da imagem
do Fernando Collor. E ele contribuiu, porque quando ele sequestrou a poupança da classe média, que era a estrutura de apoio popular que ele tinha, ele perdeu tudo e ficou sozinho. Ah, ele tinha o PRN. PRN tinha 12 deputados. Não era nada, não tinha ninguém para defendê-lo, a verdade se diga. Eu fiquei sozinho ao lado dele, porque me apaixonei pela tese de direito e advoguei até o final, dentro do Código de Processo Penal, do Código Penal, do direito constitucional, a defesa do presidente Collor. Fernando Henrique foi o mago conspirador. Ele fez toda, urdiu, trouxe para a conspiração o vice, que foi o Itamar Franco. Se o vice não conspirar, não tem impeachment. Se o vice não acertar todo mundo antes, chama uma bancada, vocês vão ter isso, esse ministério, aquela autarquia, aquela estatal, aquela diretoria do banco, essas coisas que são normais nessa fase, todo mundo batendo no peito, cantando amor febril pelo Brasil, mas lá por trás dos panos está todo mundo negociando um pedaço da administração para fazer o toma lá da cá. Então o Fernando Henrique ajudou o Itamar a construir isso, tanto que foi seu ministro. Primeiro, de Relações Internacionais, ministro de Relações Exteriores, depois ministro da Fazenda, fez o Plano Real e foi eleito presidente da República. Depois eu participei, aí eu já participei ao lado do Fernando Henrique, da construção do impeachment da Dilma. O PTB participou do impeachment para tirar a Dilma do poder. O líder do PTB, o Jovair, naquela época, fez o relatório do impeachment da presidente Dilma. Então, eu participei como presidente do PTB, ajudei, inclusive, a escrever páginas do impeachment que levou a presidente Dilma a ser afastada do poder. Quem coordenou tudo? Fernando Henrique. Trouxe para dentro, para articular o impeachment, o vice, que era o Temer. Sem vice, não tem impeachment. Entendeu? E o Temer foi para o impeachment. Então é isso, por isso que eu digo que o Fernando Henrique é o mago do mal, é um mago da maldade.